Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, graça e paz. Vamos continuar o nosso estudo do livro Desejado de Todas as Nações, quem está acompanhando, né? Cada dia é uma mensagem maravilhosas que Deus nos envia através de nossos irmãos, né? Que eu creio estão sendo usados pelo Espírito Santo. E o tema de hoje é perante Anás e o tribunal de Caifás. Então já estamos chegando na reta final, os momentos mais difíceis que Cristo passou. E o capítulo hoje é o 75. E conosco está o irmão Edson Barbosa. Hoje ele veio falar de saúde espiritual. Né, irmão Edson? Isso, Deus seja louvado e com o Senhor a palavra. muito bem. É um prazer poder participar aqui da nossa Igreja da Madrugada, né? E fico muito feliz porque eu estive acompanhando aqui, não consegui visualizar todos os que estão participando nesse momento, mas a primeira pessoa que fez a oração é um grande amigo meu, um grande irmão Eliés, e já fazia um bom tempo que eu não ouvia a voz dele. Então estou muito feliz porque ele está aqui presente na igreja, outras pessoas aqui também, né? E, irmãos, eu estou em viagem, então eu meio que improvisei aqui um espaço. Nesse momento eu estou em Anapu, aqui na região da Transamazônica, e, e é um prazer sempre poder estar participando, né, da nossa igreja. E eu estou muito feliz também porque hoje, né, exatamente hoje, dia 31 de julho, é o meu aniversário. Então, pela graça de Deus, hoje eu estou completando mais um ano. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse privilégio, né, de comemorar mais um aniversário. São 47 aninhos, né, ainda sou muito novo. E pela graça de Deus ainda pretendo completar muitos e muitos outros aniversários. Sou muito feliz porque Deus tem me dado saúde, disposição e tem me dado uma família maravilhosa. E eu agradeço muito a Deus por ter tido o privilégio, né, de completar mais um aniversário. E agradeço muito a Deus também pelos amigos que tenho, pelos irmãos que tenho e por essa igreja maravilhosa que nós temos aqui todas as madrugadas. Muito bem, irmãos. Nós vamos falar um pouco, né? Vamos fazer alguns comentários a respeito do capítulo 45 do livro Desejado de Todas as Nações. Irmãos, eu confesso que eu tenho um grande defeito, que é iniciar a leitura de um livro e, às vezes, ter dificuldade para concluir. Então, eu já iniciei a leitura de inúmeros livros, mas concluir foram poucos. Mas eu tenho o privilégio, né? Deus me deu a disposição e a perseverança de, de iniciar e concluir a leitura do livro Desejado de Todas as Nações. Então é um livro dos poucos que eu cheguei até o final. E acredito que esse livro é fantástico, eu não tenho dúvidas quanto à inspiração divina desse livro. E a gente, como a irmã Alexandra falou, né, já está chegando aqui no momento muito triste em relação ao sofrimento que Cristo passou, mas automaticamente sabemos, né, que esse era um processo que Cristo deveria passar para que, enfim, nós tivéssemos o privilégio, que é o que nós estamos tendo hoje, né, de sermos salvos. Então, apesar de ser um momento triste, né, mas é um momento que deveria acontecer, porque se não acontecesse, nós não teríamos o privilégio de alcançar a salvação. Então, o capítulo 75 traz o tema perante Anás e o tribunal de Caifás, e esse é um estudo que examina o julgamento de Jesus, né, perante Anás e Caifás. Esse evento é um momento crucial na narrativa da morte de Cristo, refletindo, primeiro, a injustiça e a resistência à verdade, que são dois pontos que a gente vai observar bem aqui, né?
E o objetivo do nosso estudo é explorar os eventos e a significância histórica e também teológica do julgamento de Jesus perante Anás e Caifás, destacando as lições espirituais e morais que podem ser extraídas. Então nós vamos absorver um pouco, né, apesar de ser um capítulo pequeno, mas dá para absorver um pouco, né, a respeito de lições espirituais. Todos os capítulos desse livro têm lições excelentes, fantásticas para a nossa vida espiritual. E aqui a gente vê um pouquinho o julgamento, né? E vamos analisar um pouquinho o histórico do julgamento. Então, Anás e Caifás eram figuras proeminentes na hierarquia religiosa judaica. Anás, embora não fosse o sumo sacerdote na época do julgamento de Jesus, ainda exercia grande influência, sendo o sogro de Caifás, o sumo sacerdote oficial. O julgamento de Jesus ocorreu na madrugada, em uma série de procedimentos que violaram as leis judaicas da época. É um ponto bem interessante, porque Jesus Cristo foi julgado de madrugada e, de acordo com as leis judaicas, esse julgamento ele não deveria ter validade, uma vez que não se permitia, e até mesmo, né, em nosso país aqui no Brasil, não se permite nenhuma autoridade policial entrar dentro de uma casa durante a noite, né? Você precisa esperar para cumprir o mandato, dar 6 horas da manhã para poder adentrar a uma casa. E muito mais em relação a julgamento. Então, de acordo com as leis judaicas da época, Jesus Cristo ele não poderia ter sido julgado, principalmente no horário em que ele foi julgado. Mas a gente conhece bem a história e sabe muito bem que por trás deste julgamento, né, havia uma série de interesses e por isso todas as regras foram quebradas, todas as leis não foram observadas e ficou por isso mesmo, porque a intenção era outra, né, a intenção era eliminar alguém que estava prejudicando o sistema. E infelizmente no mundo, quando alguém ameaça prejudicar o sistema, é assim que se faz. Ocorre uma série de atrocidades, uma série de situações injustas e, infelizmente, nada acontece em relação às leis. Por quê? Porque algo de muito grande, né, está por trás disso e acaba permitindo que essas coisas aconteçam. Não foi diferente em relação ao julgamento de Jesus. Então, foi um julgamento que ocorreu, a gente não vai entrar aqui em detalhes, né, mas ocorreu uma série de procedimentos ilegais, né, que violaram as leis judaicas da época. E alguns eventos antecederam o julgamento, né? Então, só para a gente fazer uma breve recapitulação, após a prisão de Jesus no Getsêmani, ele foi levado primeiro a Anás e depois a Caifás. Os eventos são descritos conforme os evangelhos de Mateus, capítulo 26, 57 a 68, Marcos, capítulo 14, versos de 53 a 65, Lucas, capítulo 22, os versos de 54 a 71, e João, capítulo 18, versos de 12 a 24. E Ellen White ela descreve a humilhação e os abusos sofridos por Jesus durante o seu julgamento. Ela detalha a conduta desonesta dos líderes religiosos que procuravam testemunhas falsas para condenar Jesus. E aí nós percebemos, né, que o objetivo deste julgamento de fato era tendencioso, né, com o intuito de eliminar alguém que estava crescendo muito, que tinha uma mensagem reformadora e essa mensagem estava prejudicando o sistema religioso atual. Então, a gente percebe que quando se trata de reforma não é fácil, né?
Até mesmo dentro de casa, quando nós queremos fazer uma reforma dentro da nossa casa, há um certo desconforto, né? Porque você precisa sair do seu ambiente que você já está adaptado, né? Fazer modificações e tudo isso, além de ter um custo, né, financeiro, também tem um desconforto, porque você acaba não ficando acomodado, né, dentro da sua casinha ali, do jeito que você estava acostumado. Então, toda reforma, em todos os sentidos, ela gera incômodo. E Jesus Cristo, quando veio à Terra, o objetivo dele era reformar a sua igreja. Ele trouxe uma, uma série de informações, né, uma série de situações que deveriam acontecer na igreja dele, né, porque a igreja era de Cristo, ele foi o fundador desde os primórdios da era cristã, né, e também dos patriarcas. Então, ele foi o criador, ele era o dono da igreja, vamos dizer assim. E aí, então, seus representantes aqui na Terra não estavam fazendo conforme deveria. Então, o que Cristo fez? Ele resolveu fazer uma reforma. E o maravilhoso da história é que Cristo está sempre disposto a dar uma segunda chance para a sua igreja. Nós estamos tendo esse privilégio nos dias de hoje. E essa segunda chance estamos ainda com a oportunidade de colocar em prática. Bom, irmãos, alguns pontos são bem principais em relação a este capítulo. O primeiro deles é a reação de Anás e Caifás. Ambos os líderes estavam determinados a encontrar qualquer pretexto para condenar Jesus. Então, a reação desses dois personagens era bem clara. Eles queriam nem que fosse uma vírgula para condenar a Jesus. Eles não queriam saber se era verdade ou não, se a testemunha era verdadeira ou não, mas o foco principal, precisamos encontrar qualquer coisa para condenar Jesus. Outro ponto principal foram as falsas acusações. Incapazes de encontrar uma acusação legítima, eles recorreram a testemunhas falsas. E pessoas, né, falsas que foram compradas por esses personagens, né, Anás e Caifás, eles então começaram a dizer, né, situações que foram inverídicas, mas que obviamente ninguém teve o interesse de pesquisar para saber se aquelas testemunhas eram verdadeiras ou não. O outro ponto principal foi a resposta de Jesus. Jesus ele permaneceu calmo e sereno, respondendo com dignidade e sabedoria. E isso nos dá uma lição muito importante, porque quando nós nos sentimos injustiçados, né, em todos os sentidos, imagine você em algum momento da sua vida que alguém te acusa de algo que você não fez. Qual seria a sua reação? Bom, naturalmente a gente quer falar logo, né? Quer nos defender, quer preservar a nossa identidade. E às vezes a gente entra em desespero e exige que seja ouvido porque eu quero falar, eu quero resgatar a minha honra, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E na realidade a gente precisa aprender um pouquinho mais com Cristo, né? Cristo estava sendo acusado de acusações graves e ele sabia muito bem que essas acusações o levaria à morte. E no entanto, o que foi que ele fez? Ele ficou calmo, sereno e respondeu com dignidade e sabedoria no momento certo e na hora certa. Outro ponto principal, a profecia sobre Pedro. Nós não podemos nos esquecer dessa situação, né? Jesus, ele previu a negação de Pedro, que se cumpriu durante o julgamento. Então, ele já tinha previsto, né? A gente conhece bem a história. Pedro, de uma forma não sábia, ele fez uma afirmação da qual ele não tinha condições de saber
né, que realmente iria fazer aquilo ou não. Então ele foi imprudente nas palavras. E aí então Jesus ele previu que Pedro negaria 3 vezes e aquilo se cumpriu durante o julgamento. E aí é uma outra história, né, um outro momento que eu tenho certeza que o livro ainda vai tocar nesse assunto, e outro irmão vai falar sobre essa questão da negação de Pedro. Bom, nós temos aqui algumas implicações teológicas. Primeiro, o significado do julgamento. O julgamento de Jesus, ele simboliza a resistência humana à verdade divina, a submissão de Jesus às acusações injustas, reflete seu papel como o Cordeiro de Deus, que se sacrificou pelos pecados da humanidade. Então, este julgamento, ele tem um significado muito grande para mim e para você. Primeiro, ele mostra de forma bem clara, como eu disse aqui, a resistência do ser humano à verdade. Isso tem acontecido durante toda a história do planeta Terra. A verdade, ela dói, a verdade, ela incomoda, a verdade, ela nos dá a necessidade de uma reforma. E como eu disse agora há pouco, a reforma, ela incomoda, porque você tem que abrir mão de hábitos dos quais você já está acostumado. Então, nesse sentido, o julgamento de Cristo é um momento para que nós possamos refletir sobre a nossa resistência, muitas vezes, à verdade. Às vezes, nós temos uma cultura de algum hábito, mesmo dentro da igreja, e quando vem uma luz maior, quando eu preciso abrir mão desse hábito, eu me nego, né? Eu recuso, e nós percebemos muito bem que isso não é legal. A obra do Senhor, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, em todos os momentos da igreja do Senhor, existem conhecimentos maiores e verdades para serem colocadas em prática. Nós não podemos nos acomodar. Foi isso que aconteceu com a nação judaica. Eles se acomodaram com o sistema deles, eles modificaram o sistema e aquilo estava dando muito certo, estava todo mundo muito bem, então eles não queriam ninguém para dizer que eles precisavam de uma reforma. Então, o significado do julgamento serve muito para eu entender, né, para eu entender que é necessário, né, sempre estar com o coração aberto à reforma, né, à não resistência à verdade divina. E também a gente aprende muito com Jesus em relação às acusações injustas, né, e a forma como ele se comportou, né? Então, acusações injustas nos dá sempre aquele desejo incontrolável de defender a nossa honra. No entanto, Jesus Cristo foi acusado de forma injusta e ele simplesmente calou a sua boca e respondeu com serenidade. Outro ponto em relação a implicações teológicas foi o cumprimento de profecias, né? Os eventos do julgamento, nós não podemos nos esquecer, cumprem várias profecias do Antigo Testamento, principalmente as descritas em Isaías capítulo 53, que fala do Messias sofredor. Então, quem já leu esse capítulo inteiro percebe que tudo o que Jesus Cristo passou estava na profecia de Isaías 53, e essa profecia maravilhosa, né, Isaías teve o privilégio de escrever os acontecimentos de nosso Senhor. Quando eu digo maravilhosa, irmãos, é porque apesar de todo esse sofrimento, de toda essa crueldade, nós sabemos que nós não estaríamos aqui, nós não teríamos o privilégio de nos denominarmos cristãos se Cristo não tivesse passado por tudo o que ele passou. Então é importante entender que o sofrimento foi cruel. As pessoas que cometeram isso vão pagar muito caro, mas era profético e era para o nosso bem.
Então, foi um acontecimento maravilhoso de sabermos que através de tudo isso foi que eu e você tem o privilégio de ser um cristão reformador, um cristão disposto a sempre estar cuidando, né, do seu crescimento espiritual através do poder do Espírito Santo, é claro. Agora nós temos aqui algumas lições para nós cristãos: humildade e submissão. Jesus ele nos ensina a responder à injustiça com humildade e confiança em Deus. Precisamos muito, muito mesmo ter esse cuidado. Porque quando eu digo que sou cristão e sou arrogante, que sou orgulhoso, que sou prepotente e quero sempre ser o último a dar a última palavra, a minha palavra tem que ser sempre a última, tem que ser superior à palavra dos outros. Então, irmãos, a gente precisa ter muito esse cuidado, porque Jesus Cristo nos ensina lições totalmente diferentes: humildade e submissão. Então, eu preciso ser humilde, eu preciso ser submisso. Pensa bem nisso hoje, né, durante o dia, no seu trabalho, na escola, no seu dia a dia, com as pessoas com quem você vai entrar em contato, e faça o teste. Tá? Saia, Senhor, que eu seja humilde e submisso. E quando você for provado, pensa na mensagem que você está assistindo agora de manhã e procure praticar os atos de humildade e submissão, porque assim, de fato, você será, de fato, um cristão. Bom, um outro ponto é a resistência à verdade. Existem pessoas, queridos irmãos, que infelizmente eles sempre resistirão à verdade. Eu tenho o poder de dizer quem é? Não, porque Deus não me colocou como juiz. Deus, ele não colocou nenhum de nós como juiz. Deus nos colocou como servos, como pessoas missionárias para pregar o Evangelho. Mas sabemos que nem todos vão aceitar a mensagem. Então, a resistência à verdade é um fator que foi bem visível em relação a Anás e Caifás, bem visível, e que até hoje é visível em muitas pessoas que simplesmente determinaram na sua vida não aceitar a verdade. Então, a reação de Anás e Caifás serve como um alerta contra a resistência à verdade, por causa do orgulho, por causa do poder. Então, às vezes, o orgulho fala mais alto e você se torna resistente à verdade. E, às vezes, o poder, a influência que você tem, o sistema não pode quebrar, né? É o que muitos alegam. Então, você imagine a reforma que teria acontecido na igreja nos tempos em que Cristo estava na Terra, caso esses dois personagens tão influentes dentro da igreja, né? O sumo sacerdote e o genro, e o sogro, melhor, do sumo sacerdote, caso eles tivessem aceitado, caso eles tivessem incentivado a igreja a mudar. Que coisa maravilhosa teria acontecido. Mas, infelizmente, a resistência à verdade foi justamente por causa do orgulho e também para não perder o poder. Porque o poder é algo assim impressionante. As pessoas, eles lutam para alcançar, para ter dinheiro. Então, uma pessoa pobre, ele luta para ter dinheiro. Depois que ele consegue uma quantidade muito boa de dinheiro, então ele já não tem mais a necessidade de correr atrás do dinheiro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lutar para ter poder. E aí quando ele alcança o poder, ele não quer abrir mão. E aí ele quer ficar no poder durante toda a sua vida. Infelizmente, essa foi a triste realidade dos representantes da igreja nos tempos de Cristo, Anás e Caifás. Nós temos aqui uma síntese do estudo que a gente está tendo hoje. O julgamento de Jesus
perante Anás e Caifás foi um evento marcado por injustiça e abuso de poder. Conhece alguma coisa que acontece nos dias de hoje em relação à injustiça e abuso de poder? Pois é, o mundo sempre foi assim, infelizmente. No entanto, a serenidade, a submissão de Jesus destaca a profundidade de seu amor e o sacrifício pela humanidade. Tudo o que Cristo fez foi porque ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha um objetivo maior, que naquele momento, a missão de Cristo era prioridade. E eu preciso então ter esse cuidado, né, em relação à minha missão. Qual é a minha missão como ser humano na Terra? E aí, se eu focar na minha missão, eu não vou deixar que as provas do dia, as provas da minha vida, ela ofusque o meu verdadeiro objetivo, que é a minha missão. Então, como pai de família, eu tenho uma missão. Como esposo, eu tenho uma missão. Como trabalhador, eu tenho uma missão. Eu sou terapeuta e eu tenho 2 anos que venho a Anapu. E todos os meses eu venho aqui, por quê? Por causa da minha missão. Pessoas entram em tratamento comigo e, obviamente, essas pessoas precisam ser acompanhadas. Então, a gente vem aqui, às vezes, nem dá assim, aquele retorno que você precisa, mas você precisa vir para fazer o acompanhamento. É a missão de trabalho. Todos nós temos a nossa missão de trabalho. E na carreira espiritual, com certeza, precisamos focar na nossa missão. A nossa missão principal que Deus nos deu é levar o Evangelho a toda criatura. Então, se você não perder o foco da sua missão, você não vai permitir que outras coisas, que muitas vezes estão ali para testar a sua paciência, ofusque a sua missão. Esse episódio, ele nos convida a refletir sobre a nossa própria atitude, né, em face da injustiça e também da verdade, buscando em Jesus um exemplo de humildade e resistência ao mal. E eu queria aqui, já entrando na conclusão, deixar para cada um de nós aqui 3 perguntas para você refletir. A primeira pergunta é: qual foi a importância do silêncio de Jesus durante o julgamento? Qual a importância que você acha que teve em relação a esse silêncio? A gente comentou bem aqui, né? Mas pense um pouquinho mais a respeito dessa importância do silêncio de Cristo durante o julgamento. A segunda pergunta é: como as ações de Anás e Caifás refletem a resistência à verdade em posições de poder? Então, pense bem. Anás e Caifás tiveram algumas ações para não sair do poder. Agora, e essas ações? Como que ela reflete a verdade em posições de poder, até mesmo nos dias de hoje? E a última pergunta é: que lições podemos aprender sobre justiça e injustiça a partir desse episódio? Então, quais as lições que eu posso aprender a respeito de justiça e injustiça a partir desse episódio? Será que no meu dia a dia eu mesmo não estou praticando algumas injustiças, difamando o meu irmão? Muitas vezes eu ouço um boato sobre ele e eu saio espalhando esse boato sem sequer ter conversado com meu irmão. E quando eu falo irmão aqui, queridos irmãos, a gente está colocando a humanidade, porque todos nós somos filhos de Deus. E às vezes, principalmente no mundo político, a gente vê uma informação numa rede social de algum líder político do nosso país ou de outros países e não temos certeza se aquilo é verdade. Infelizmente, hoje as redes sociais elas deturpam, e com a inteligência artificial é possível até fazer, por exemplo, o que eu estou aqui falando, né? Alguém pega esse vídeo e coloca na inteligência artificial e, ao invés de saírem essas palavras da minha boca, saem palavras que eles querem que saia. Percebe como o inimigo tem utilizado a tecnologia a favor dele?
Então, às vezes, você pega aí um líder político do qual um determinado grupo não gosta e colocam palavras na boca deles, né, em vídeos, e aquilo é espalhado. E nós, sem termos a certeza, e mesmo que tivéssemos, o que nos resta é orar pelas autoridades, a palavra de Deus é bem clara em relação a isso, muitas vezes espalhamos notícias sem termos a certeza de que aquilo é verdade. Então, eu preciso entender, né, que em nenhum momento eu fui colocado como juiz, e quando eu estou julgando o meu irmão, eu estou cometendo o mesmo pecado de Anás e Caifás, que julgou a Jesus Cristo de uma forma errada, em horário errado e com provas duvidosas que nós sabemos muito bem que foram comprados. Então, tomemos muito cuidado ao fazer, né, julgamentos. Primeiro, nós não somos juízes. Outro cuidado, não espalhemos notícias de nossos irmãos. Eu ouvi que um irmão está fazendo isso e aquilo. O que é que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. Se eu tiver condições de ajudá-lo, eu vou falar com ele. Se eu não tiver condições de ajudá-lo, então eu vou só orar por ele. E isso com certeza vai fazer muita diferença na minha vida. Queridos irmãos, que a graça de Deus permaneça conosco hoje e eternamente. E esta é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? E pela graça de Deus estamos aí no capítulo 75 do livro Desejado de Todas as Nações. É isso aí, muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos.